A estratificação social em Weber, classe dos estamentos e partidos. Para Max Weber, a vida em sociedade e características por situações assimétricas que estabelecem conceitos do tipo de conflito social. As relações sociais convivem nas quantidades distintas de prestígio social, econômico e político são distribuídas pela sociedade. Assim, as relações desiguais são sempre relações de poder. As ordens políticas, sociais e econômicas são distintas, mas completamente independentes uma das outras. Entretanto, cada uma delas exige um aparelho de conceitual específico para analisar. E o indivíduo e na sua ação em que se realiza a fusão dessas ordens. Segundo Weber, cada esfera de atividade social constitui relações de poder distintas que podem ser vinculadas entre si. Por isso, Weber estabelece conceitos diferentes para referir a cada uma dessas situações. A teoria da estratificação social criada por Weber para analisar a sociedade bem como o fundamento de três conceitos centrais: o de classe, que é dentro dele uma situação de situação de classe, o que é Estado, o que é estamento e o partido. Esses conceitos são tipos de ideais que são diferenciados da sociedade. Cada um deles delimita um determinado tipo de pertencimento ou não de estratos sociais diferentes. Mas como os tipos de ideais servem apenas de ferramentas de aproximação, nunca representam a própria realidade social. Assim, é possível observar grupos de estratos de instituições sociais que têm características de tipos de ideais diferentes, ainda que um deles seja predominante. Para Weber, a posse da propriedade é a característica central de determinar uma situação de classes. Há diferentes tipos de propriedades de bens e rendimentos que acarretam estratificações sociais dentro de uma classe. Weber entende que a classe social que se fundamenta por uma situação de mercado, isto é, tem uma base predominantemente econômica. A definição da classe é essa condicionada, então, a situação de mercado, ou seja, a condição econômica ou padrão material existente dos indivíduos. O termo da classe se refere-se, portanto, a qualquer grupo de pessoas que se encontram em uma mesma situação econômica. Já a estratificação por status, tem uma relação com o prestígio, a posição social, o estilo de vida, a introdução formal. A ela se distingue a estratificação por classe, pois a posse de propriedade nem sempre é suficiente para garantir a posição social de prestígio, e o contraste com que as classes e os grupos de status em geral constituem a comunidade de situações determinadas pela estimativa social positiva e negativa.
Weber nota que a propriedade econômica nem sempre está relacionada ao status. No entanto, ao longo do prazo da situação da classe, que também pode ser atribuída a uma situação de status, ou seja, quase sempre o proprietário tende a ser o chefe. Mas isso não é necessariamente verdade, pois existem pessoas sem propriedades que se encontram no mesmo grupo de status. Por fim, o partido é uma forma de estratificação social na qual a distribuição do poder se dá pela capacidade do controle de uma organização e se o seu lugar das classes sociais e a ordem econômica e o lugar dos grupos de status da ordem social na esfera da distribuição de renda. O lugar do partido é o lugar de ordem pública. A influência recíproca entre a ordem das classes e do grupo de estados acabam finalmente influenciar e serem influenciada pela ordem política. A característica do partido e do poder e da orientação da ação social e do partido e aquisição do poder. Pode também existir em partidos ou em clubes ou em grêmios estudantil, no governo e no estado, e todos esses partidos se movimentam em torno de fatores típicos, como ações de comunais, igual a diferença de classes e diferenças de status. O partido pode incorporar interesses e poderes distintos que podem também representar situações de classes ou grupos de status, que podem recrutar adeptos ou de outro grupo, que podem também ser puro, no sentido que se recruta indivíduos apenas com a base de situação econômica da classe pelo status. Assim, os partidos podem representar estruturas efêmeras ou algo passageiros ou duradouros e que se podem no mecanismo variado pela alcançar o poder, tais como a violência, o voto, o dinheiro, a influência social e o poder da oratória. É possível distinguir sociologicamente os partidos do tipo de ação e a esse caráter comum, o poder da estratificação pela classe ou pelo status, isto é, pela situação do indivíduo no mercado ou pelo prestígio social. A estratificação social de Weber cria critérios arbitrários de determinados indivíduos de classe, estados e partidos diferentes, com a teoria que podemos estabelecer em vários estratos sociais hierarquizados, seja do ponto de vista da renda, do prestígio social, pelas ações políticas, seja pelo ponto de vista de crenças religiosas, das organizações sindicais e pelas preferências artísticas e culturais. Entretanto, na prática, vários desses critérios se entrecruzam. Há indivíduos cujas ações sociais podem ser ao mesmo tempo caracterizadas pela renda, pelo prestígio e pelo poder político. Tendem a interferir sobre esse processo de estratificação, levando em conta as eleições para presidente, governador e prefeito. Existem ligações entre as condições econômicas dos indivíduos e a escolha dos seus candidatos, as quais seriam as causas dessa ligação. Conclusão. A teoria da estratificação social de Weber, como fundada a classe, status ou estamento, e o partido, para Weber, a divisão social em classes está relacionada ao padrão dos indivíduos, isto é, tem base econômica. A estratificação por
status tem uma relação com o prestígio e a posição social e a instrução formal, já que o partido é uma forma de estratificação, na qual a distribuição do poder decorre da capacidade de controle da organização. As questões a quais o mecanismo de partido pode usar para chegar ao poder, como o verbo define a classe, o estamento, o partido, e qual a relação de status com a propriedade e o que é o tipo ideal na concepção weberiana. A estratificação social de verba, classes, estamentos e partidos. Página será o quê?